Shalom, shalom, amados. Deus nos abençoe nesse dia. Aleluia. Glória a Deus, shalom, bom dia. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos dar continuidade, então, àquilo que estamos aprendendo. Graças a Deus por isso. Deus é bom, está trabalhando, está nos ensinando. Amém. Eu quero já falar que o foco dessa escola, amados, não é algo tão teológico, tão doutrinário no sentido das referências, das coisas. Estamos procurando trazer, sim, claro, não é tudo respaldado pela palavra, mas a nossa intenção não é trazer um estudo exaustivo do que é intercessão, mas mostrarmos assim um modelo mais prático, mais dia a dia, mais cotidiano, o que vivemos, o que enfrentamos, quais são as realidades da batalha espiritual, naquilo que é o nosso cotidiano mesmo. Amém? Então, em nome de Jesus, logicamente, se precisar, cada um que tenha qualquer tipo de dúvida, esteja apresentando, que aquilo que não soubermos, não dominarmos, nós estaremos buscando, aprendendo, conversando com o apóstolo, como diz eles mesmos, né? A gente vai para os universitários aí, e o Senhor vai trazer revelação daquilo que for necessário. Mas eu creio que nós temos conseguido atingir o objetivo que foi proposto, em primeiro lugar, pelo Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração, de trazermos algo que foi vivencial, é uma experiência real dentro de nós. Não é algo, Pai querido, não é algo, irmãos, que nós tenhamos assim, os livros ajudam, sim, ajudam, aquilo que aprendemos com os outros irmãos ajudam, sim, mas aquilo que aprendemos no nosso dia a dia com o Espírito Santo de Deus, na realidade das pelejas, amados, tem sido extremamente importante para nós. E procuramos ao máximo respaldar tudo isso pela palavra de Deus. Sim, é muito mais com a vivência da batalha ali do dia a dia mesmo. Em nome de Jesus. Então, hoje nós vamos falar a respeito da reconstrução de altares. Ontem nós falamos a respeito do altar, que o altar tem dono, que esse altar ele precisa ser um altar agradável ao dono dele. Falamos todas essas coisas. Hoje nós vamos abordar, amados, a respeito de reconstrução de altares, não é? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, amados, é que nós precisamos escolher o lugar para fazer esse altar. Nós vemos na Bíblia algumas pessoas levantando altares externos ao Senhor. Jacó levantou altar, Abraão levantou altar, Noé levantou altar, o próprio Deus levantou altar, que é o Cristo vivo, a cruz do Calvário. Então, nós vamos. Obrigada, Deus abençoe. Com seus bons olhos. É. Ai, ai. Eita. Então, sim, Jacó levantou o altar, muitos levantaram altares. E o Senhor tem falado: existe um altar que eu me agrado, que é o altar do sangue de Jesus, do poder do meu filho, e quem conhece o filho e quem honra o filho, o pai é honrado, e assim vai, não é? E aí o Senhor tem falado conosco: escolha o lugar. Amados, aqui eu coloquei Gideão, Manoá, o próprio Cristo. E eu quero abordar agora que eu vou ler aqui essa frase: escolha o altar, estabeleça o fundamento do altar, traga o sacrifício e peça fogo. Então, quem é o fundamento do teu altar e do meu altar? É o Cristo vivo. E como podemos pedir fogo, amados? Eu quero dizer que, amém, Antônia, Deus te abençoe também. Eu quero dizer que o Cristo vivo, ele foi para um lugar onde era o altar do próprio Deus. A justa ira, a justa medida da ira de Deus foi manifestada em Cristo. O Pai moeu, a palavra de Deus diz que o Pai agradou-se de moer ao Cristo vivo, em Isaías 53. Deus precisava descarregar a justa medida dele, de ira, em alguém. E o escolhido foi o Cristo vivo. Quando Deus viu que a humanidade se perdera, o próprio Cristo falou: eu vou, envia-me a mim. E ele foi imolado na fundação do mundo, e ele é o altar agora, na realidade da terra, na cruz do Calvário, um altar foi levantado. Ali Cristo se ofereceu. E nós precisamos entender, amados, que quando Cristo se ofereceu em lugar de morte, um substituto perfeito dos nossos pecados, nossas mazelas e nossas dores. Se você estudar ali, mais para frente nós vamos falar a respeito da autoridade do sangue de Jesus, da morte de Jesus, você vai ver que por 7 vezes Jesus derrama o seu sangue. E cada uma das vezes que Jesus derrama sangue tem uma redenção para nós, tem um resgate para nós. Jesus estava derramando a vida dele sobre a terra. Essa terra, no sentido de terra mesmo, o sistema mundano sendo confrontado com a vida de Deus, né? O sistema da morte sendo confrontado pela vida de Deus, e a terra do nosso coração, em redenção, em resgate. A vida de Deus se manifestando a nosso favor por 7 vezes. Amém? Então, esse é um dos aspectos. Porém,
Nós precisamos entender que depois que Cristo, ele morreu, ele foi sepultado. Então, amados, para todos aqueles que morriam, tinha já um destino, que era o lugar de cativeiro. Mas Jesus Cristo, ele tinha um trunfo na mão, o qual o adversário de maneira nenhuma tinha nem entendimento que Jesus Cristo pudesse fazer algo tão maravilhoso, não é? Porque assim como o adversário pecou e o destino dele foi o juízo imediato da parte de Deus, Deus falou assim: aqui no céu você não tem mais lugar, você não tem mais sorte comigo, e eu vou te expulsar do lugar da minha habitação. Satanás pensou que se ele maculasse a criação do Senhor, o homem também não teria resgate. Mas qual não foi a surpresa de Satanás quando Deus tirou da manga algo chamado graça? Ele surpreendeu a Satanás. E a palavra de Deus lá em Coríntios fala que se os príncipes desse século soubessem que aquilo que ia ser feito na cruz do Calvário fosse a redenção da humanidade, jamais teriam crucificado ao Rei da Glória. Amém? E por trás dos príncipes há alguém chamado Satanás. Ele insuflou as pessoas a crucificarem a Jesus. Mas ali na morte de Cristo estava toda a vitória que nós precisamos. Aleluia, graças a Deus por isso. E então, amados, o que aconteceu? Jesus, ele se manifestou e foi lá para o inferno. Na morte de cruz de Jesus, ele foi para o inferno. Só que lá no inferno, onde o adversário tinha sido lançado pelo próprio Deus, que era o destino de todo aquele que tivesse o salário do pecado, que era a morte, Jesus chegou àquele lugar. Amado, se o salário do pecado era a morte, Jesus era inocente. Então, ele não poderia ficar naquele lugar. A palavra de Deus diz que a morte não pôde segurar a Jesus nesse lugar. Então, esse altar, amados, é um altar tão poderoso. Essa oferta, entregue no altar da cruz do Calvário, ela modificou toda a humanidade. Por isso que nós precisamos entender que aquilo que oferecemos sobre o altar, o próprio altar tem poder de modificar a oferta. Aleluia. Então, a cruz do Calvário, quando Cristo estabeleceu ali, Deus era o dono daquele altar. Deus era o dono daquele lugar onde Cristo estava sendo oferecido em favor da humanidade. O justo pelo injusto. Aí, quando Deus viu o altar levantado, ele falou para Cristo: chegou aí no lugar onde o meu povo está cativo, onde aqueles que têm medo da morte estão cativos. Agora eu te dou 3 dias. Anuncia quem você é. Você é o resgatador da morte. Você é aquele que opera a vida. E aí Deus manda o fogo dele, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Por isso que no altar que nós apresentamos para Deus precisa ter fogo, precisa ter uma oferta e o fogo venha. Essa oferta precisa ser tão poderosa que atraia a presença de Deus e ele venha consumir a oferta. Aconteceu isso com Manoá, com Gideão. Os homens de Deus que se manifestaram no altar poderoso diante do Senhor, o fogo de Deus respondeu. E o fogo de Deus foi lá no inferno e falou: olha aqui, esse lugar pode ser de fogo, mas eu sou o fogo dos fogos e eu estou levantando Jesus de dentre os mortos e ele vai trazer nas suas mãos a chave do inferno e a chave da morte, e ele vai dar ao meu povo, àqueles que ele resgata, esse poder, essa autoridade. Nós precisamos entender isso, amados. Quando formos nos manifestar em Deus, tenha essa confiança. Eu tenho a chave do inferno da morte, porque Deus manifestou isso para mim. Cristo, quando estava sendo assunto ao céu, ele falou: olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e agora eu estou repartindo a minha autoridade com vocês. Eu estou dando o meu nome numa procuração que vocês escrevam através da minha palavra, e conforme vocês vão falando a minha palavra, eu vou legitimando isso pelo meu nome, e o Pai vai dando aquilo que vocês precisam para que vocês tenham alegria completa. É isso que Jesus Cristo veio fazer. Esse é o altar que Deus responde. Esse é o altar da intercessão que abala o inferno. É o altar que reconhece a representatividade de Jesus a nosso favor. Nós precisamos, eu vou falar um pouquinho mais para frente, que nós somos os portais eternos do Senhor. Quando alguém perguntar quem você é, você já sabe qual é a sua identidade? Tem um filme, amado, se chama Mais Que Vencedores, onde o rapaz que está enfermo foi visitado ali por alguém, por acaso, ele falou assim: quem você é? E o rapaz falou assim: eu sou o pastor, eu sou o treinador do time de basquete, eu sou o marido da fulana, eu sou o pai da fulana. Ele falou: não, eu estou falando quem você é. Ser marido é a sua natureza, que você casou, você ser o treinador é a sua profissão, ser pastor é seu ofício, mas eu estou te perguntando quem você é, não o que você faz. E aquele homem ficou sem saber o que fazer, o que responder. Aí ele falou assim: bom, eu sou cristão. Aí ele falou: essa era a sua primeira opção.
Quem você é? Eu sou filho de Deus. Quem você representa? Eu represento o reino de Deus. Essa é a nossa postura como intercessores. Quando nos levantarmos diante do próprio Deus, sabemos qual é a nossa identidade. Não com arrogância, não é isso que eu estou falando, mas por uma revelação da palavra de Deus de quem somos. A palavra de Deus diz que somos embaixadores de Cristo na terra. Se somos embaixadores de Cristo na terra, nós precisamos assumir essa autoridade. E a palavra de Deus, no livro de Salmos 24, diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem são os portais eternos que trazemos a eternidade de Deus para a terra? Somos nós. Então, nós precisamos nos revestir desse entendimento. O Espírito Santo de Deus enviou fogo no altar, o qual Deus levantou em Cristo Jesus, lá no inferno. Resgatou Jesus, puxou para cima. Ele trouxe cativo o cativeiro, deu dons aos homens. E agora eu me manifesto nos dons espirituais daquele que sabe quem é. Amém, amados? É isso que Deus te chamou e me chamou para fazer. Deus nos chamou para sermos aqueles que somos luzeiros no meio de um mundo tenebroso. Isaías 60. Outra coisa que eu queria abordar, mas essa parte aqui está em Romanos, capítulo 8, 11, que vai falar: se o Espírito daquele ressuscitou dos mortos a Jesus, quem ressuscitou Jesus dos mortos foi o Espírito Santo de Deus. O fogo de Deus, o fogo dos fogos, aleluia. Por isso que o nosso altar tem fogo, aleluia. Então, nós podemos fazer um sacrifício eterno. E está em Números 7:19, era para ter falado ontem, de alguma maneira me passou. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, no livro de Números, capítulo 7, versículo 9. Você vai ver algo tremendo, que foi algo onde Davi tropeçou. Algo nós lemos ali na eira na qual ninguém poderia tropeçar, na eira de Nacon, Davi tropeçou com seus carros de boi. Por quê? Porque ele tinha saído da palavra de Deus. E naquele lugar onde tudo era plano, não havia nenhuma pedrinha, estava tudo tranquilo, ninguém poderia tropeçar naquele lugar. Davi tropeçou. Por quê? Porque ele estava fora da palavra de Deus. Números, capítulo 7, versículo 9. Amado, um pouquinho de dificuldade, que meu aparelho está meio pegando aqui, mas vamos lá, amém? Não se importe muito com as caras que eu fizer, porque está doendo um pouquinho, amém? Em nome de Jesus. Olha que palavra tremenda. Aqui, Moisés está liberando aquilo que os filhos de Deus, ali na manifestação da organização do exército do Senhor. Eu quero só fazer uma parte aqui. Uma vez nós falamos aqui nessa escola a respeito de um ser o guerreiro do grupo, outro ser aquele que se arrepende, outro ser o conselheiro do grupo, outro ser a torre de vigia do grupo de intercessão, para que nós possamos estar na mesma fiação. Amados, nós precisamos entender que Deus dá funções ao seu povo. Assim como em número 10 está a manifestação das tribos que formavam uma nação, um reino, nós, como povo de Deus, também temos as nossas características particulares. Estamos formando um exército para Deus. Deus via aquele povo do lugar onde ele estava, do alto lugar da sua habitação, ele via aquele povo como um exército. E aí ele foi colocando as tribos em ordem de peleja, de marcha. E verdadeiramente, amados, ele foi colocando ali as coisas no lugar, cada um na sua função. Então, ali nós vimos pessoas habilitadas para a guerra. Então, havia pessoas que eram ágeis na batalha, a tribo de Gad. Nós vimos as pessoas que sabiam dos tempos e estações, a tribo de Isacar. Nós vimos a tribo de, como chama? De Judá, que era encarregada do louvor e da guerra. Então, cada uma das tribos tinha uma característica própria. E não é assim diferente na noiva do Deus vivo. Deus traz uma característica própria para ministérios. Estamos na multiforme sabedoria e multiforme graça do nosso Deus. Então, não gastemos tempo em discutir dons e talentos que Deus tem dado à sua igreja. Somos um povo multiforme, cheio da sabedoria de Deus, multiforme também. Amém? Agora, olha o que Deus fala aqui. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu, e o consagrou, e todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, os príncipes de Israel, os cabeças de casa dos seus pais, os que foram príncipes das tribos que haviam presidido o censo, ofereceram, veja lá, trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 príncipes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e apresentaram diante do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: recebe-os deles e serão destinados ao serviço da tenda da congregação, e darás aos levitas a cada um segundo o seu serviço.
Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. Observa aqui, nós temos 3 tribos que vão trabalhar no serviço levítico, no sacerdócio levítico. E aí vem lá, 2 carros e 4 bois, Deus aos filhos de Gerson, uma família dos levitas. Segundo o seu serviço, 4 carros e 8 bois, Deus aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate, nada deu. Aí você fala, nossa, esse povo ficou de mão vazia. Sim, ficou. Olha aqui que eles vão fazer, que coisa tremenda. Porquanto o seu cargo estava o santuário que deviam levar sobre os ombros. Amém? Amados, existe um altar externo para fazermos diante do nosso Deus. Esse altar, amados, precisa ser carregado nos nossos ombros. A palavra de Deus diz que existe um kavod, em hebraico, existe um kabod de Deus, um peso da glória de Deus para nós. E ela é carregada nos nossos ombros. Por isso, Davi, lá em, se eu não me engano, 2 Samuel 6, ele tropeçou na ira. Porque ele foi trazer a arca do concerto em cima de carros de bois. E na palavra de Deus estava falando, os sacerdotes, essa tribo, a tribo de Coate, traz a arca nos ombros. É a arca da presença. É a arca da presença do nosso Deus. E nós precisamos entender isso com muita sabedoria. Amados, as vestes sacerdotais, elas tinham no seu peitoral, pendurado assim, as 12 tribos de Israel. E nos ombros, cada ombro trazia 6 tribos de Israel. Sacerdote não entra sem peitoral, na presença do nosso Deus. Sacerdote intercessor, ele entra carregando sempre alguém. Essa é a diferença entre intercessão e oração. Meu esposo falou para mim, mas qual é a diferença? Podemos fazer orações de intercessão. Nem todas as orações são intercessão. Mas por quê? Porque às vezes nós entramos e estamos orando por nós mesmos. Senhor, olha, eu preciso disso, daquilo. Quando a oração é por você, querida, é uma oração. Agora, quando estamos entrando na presença de Deus para pleitear a causa dos outros, aí nós estamos com um peitoral. Então, às vezes, você está com o peitoral da sua cidade. Às vezes, eu estou com o peitoral do meu esposo. Ele está com o peitoral do nosso filho. Às vezes, você está com o peitoral da sua igreja. Então, Deus está falando, sacerdote, intercessor, tem peitoral, porque essa é a veste do sacerdote. Então, carregamos as 12 tribos de Israel, o povo de Deus. Veja que não há separação. A tribo de Simeão é melhor do que a tribo de Dan. Então, não, amados. Todas as tribos são importantes, carregamos nos ombros. Então, entenda, a presença manifestada do Pai. Quer fazer altar? Os altares externos, como estamos todo mundo junto, levantamos altares coletivos. Bora, vamos fazer isso. Mas entendamos que nós trazemos aqui, nos nossos ombros, a presença de Deus. Não dá para fazer diferente. Não dá para imitar o mundo. Nós temos 2 vertentes para Davi. Davi poderia ter imitado os filisteus, que trouxeram verdadeiramente a arca do Senhor nos carros de boi. Mas eles tinham um propósito, tinham um jeito de se livrar da arca do Senhor, porque a arca do Senhor estava fazendo um estrago no meio do povo deles. Mas o nosso povo tinha uma maneira diferente de trazer a arca. E é por causa disso, da arca do Senhor nos ombros, Davi pereceu ali, junto com Uzá. Ele, como o apóstolo daquela reunião, mas infelizmente ele falhou por não discernir a forma de trazer a arca do Senhor. Amém? Então é isso que Deus está falando para nós. Nessa parte do tabernáculo externo. E nós podemos, claro, puxar essa realidade para dentro de nós. Precisamos construir uma arca dentro de nós. E o ombro quer dizer peso, responsabilidade. Dentro do nosso coração precisa ter um peso de glória, uma responsabilidade séria, envolvida. Teve uma das irmãs que falou, sem envolvimento não há desenvolvimento. E é verdadeiro. Em nome de Jesus. E o interno? Por que o interno? Porque ele habita em nós. As realidades que estão no céu estão dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Por isso, querido, às vezes nós precisamos parar um pouco de falar, o Espírito Santo virá. Ele já veio, está dentro de você. O reino de Deus já está dentro de você e de mim. A palavra de Deus diz isso. O reino de Deus não vem com visível aparência. Ele está dentro de nós. Então, quando buscamos as manifestações do Espírito Santo, podemos olhar para dentro de nós. Não naquele conceito humanista, esotérico, místico, mas no conceito daquele que se fez carne e habitou no meio de nós. E depois, pelo Espírito Santo, ele veio e entrou dentro do nosso coração pela fé. O Espírito habita em nós. Seu Espírito habita em mim. O Espírito daquele que vivificou a Jesus dos mortos habita dentro de mim. Então, aonde eu preciso me voltar? Para dentro de mim. Olhando para quem? Para mim mesmo? Não, em tempo algum, jamais. Mas para o autor e consumador
da minha fé, para o autor e conservador da vida. É para isso que eu vou olhar. Altares internos diante do Senhor. Ei, onde os altares externos, eles vão sendo demolidos dia após dia. Deuteronômio 7,14, já falamos disso. Existe uma identidade, existe um governo, que é o reinado. A identidade desse rei precisa sair. O Senhor fala, apaga o nome desse rei da terra. Existe uma imagem que foi feita em cima de um governo maligno. E existe algo precioso, que é cheio de glória. E existe algo precioso, que é cheio de fundamento, que está dentro de mim e de você. Mas o Senhor está falando, derruba esses altares, esse governo. O que é o altar? O altar é lugar de governo. Deus, quando fez a cruz do Calvário, Deus estava falando, meu Cristo, você, meu filho, vai reinar sobre a morte. É aí que você vai reinar. E Cristo, ressurreto pelo Espírito de Deus, venceu a morte. Quando nós entendermos que esse tipo de altar que está à nossa disposição, nós seremos mais potentes no reino de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Depois, nós vamos falar a respeito de pedras. Meu esposo hoje vai falar a respeito do altar de Elias. O altar de Elias foi feito com algumas pedras. Eu creio que é isso que ele vai falar, não sei, porque eu não sei. Mas eu quero dizer a respeito de um fundamento. As pedras que precisam estar no teu altar, no meu altar. Esse fundamento é o caráter de Cristo. O caráter de Cristo Deus quer fundamentar em nós. Às vezes nós nos perdemos no meio dessa teologia da hipergraça, onde o ofertante não tem nenhum compromisso com a oferta, nem com o altar. Aqui Deus está nos ensinando diferente. Existem pedras as quais fundamentam o teu altar. O Cristo vivo, fundamento perpétuo, eterno. O mediador entre Deus e o homem, o único. E depois nós vamos montando o nosso altar. Então, aqui eu coloquei os frutos do Espírito, depois você vê lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vai estar falando do fruto do Espírito. E aqui eu vou colocar algumas outras coisas. A oração, a Bíblia, que é a palavra revelada, não a letra morta, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós colocamos a fé, a esperança, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito, que é como se fosse uma poncã, uma laranja, com vários gomos. Um fruto só, vários gomos. Amém? Em nome de Jesus. E depois que eu creio que meu esposo falar, eu vou falar do altar da humilhação. Esse é um altar poderoso. O altar da humilhação e da humildade. Depois que nós liberamos a palavra profética. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, bom dia de novo. Aleluia. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, Aleluia. versículo 16. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para se encontrar com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse, então é você que está aí? Você, o maior criador de problemas de Israel? Eu não sou criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Sim. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vá encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Sim. Mande também os 450 profetas do Deus Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Sim. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse, até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Sim. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse, de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com outro touro, e aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor, o Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus. Aleluia. E todo o povo respondeu, está bem assim. Aleluia. Então Elias disse aos profetas de Baal, já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro, orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam, e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim, ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta.
Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: Ore mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Sim, Talvez ele tenha viajado, talvez esteja dormindo. E sim, vocês terão de acordá-lo. Aí sim, os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: Cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, aleluia, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, aleluia, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com aleluia. essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em Sim, seguida, colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha. Então disse: Encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. aleluia, Eles fizeram o que Elias estava mandando e ele disse: Façam de novo. E eles fizeram. Façam pela terceira vez, disse Elias. E eles fizeram. A água aleluia. correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Aleluia, Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és aleluia, Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. aleluia. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a Sim, lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: O aleluia, Senhor é Deus, aleluia. só o Senhor é Deus. Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos, e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon, e ali os matou. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Nós temos falado que Deus ele vai dar para nós desde o começo o entendimento do que será o fim. Aleluia. Assim como lá com Arão e Moisés, quando eles jogaram o bordão, a vara no chão, que era um sinal de autoridade, e ela se transformou numa serpente, e as serpentes deles também, as varas dele também foram jogadas dos magos e encantadores, também viraram serpentes, mas a de Arão engoliu todas elas. Nós temos aprendido que ali Deus estava engolindo a autoridade do Egito e já estabelecendo a vitória do povo de Deus, a saída do povo de Deus daquele lugar e o fim da manifestação dos magos encantadores. E com Elias foi a mesma coisa, e com as nossas vidas é a mesma coisa. O problema é que tem um processo durante isso. Elias, ele chega no começo da história, se você voltar, ele já chega falando assim, ó, não haverá chuva Aleluia. enquanto eu não falar de novo. Enquanto Deus não liberar a chuva, não vai ter chuva. Por que que ele decretou que não haveria chuva? Ele não estava decretando apenas a ausência de uma chuva na terra, essa chuva que molha a terra, que traz a vida, que traz as plantações, que traz a água para o gado, para nossas vidas. Ele estava decretando no reino espiritual, ele estava fechando as águas contrárias ao fogo, Sim, porque ele era o profeta do fogo e ele sabia que ele iria se manifestar com fogo. sim. Então ele entrou naquele lugar falando assim: o que vai acontecer aqui é o seguinte: as portas estão fechadas para toda manifestação, para apagar o fogo e a presença de Deus. A Aleluia. partir de agora, o que vai operar aqui é o fogo de Deus, até nós estabelecermos o Deus vivo como Senhor de novo dessa nação. A Aleluia. nação estava totalmente perdida, dividida, ela cocheava em dois pensamentos. Sim. Ela já estava em dúvida se Deus era Deus ou se Baal era Deus, porque havia muitos prodígios, muitos sinais, maravilhas, era muita conversa em volta de Baal, uma cultura estava tentando se estabelecer no meio do povo de Deus. E Elias então faz essa leitura e ele percebe que um perigo eminente está para acontecer, o povo iria se perder por completo. Sim. E ele então fala: não vai chover, não vai apagar o fogo de Deus nesse lugar até que isso aconteça. Mas por que que Elias então, ele muitas vezes ele passou por problemas? Porque nós temos que entender que embora lá no começo da nossa jornada, quando Deus dá uma palavra para você, a respeito de qualquer coisa, e aquela já é a tua vitória, ali Deus já está dando começo, meio, fim, nós temos que entender que nós fazemos parte do processo. Dificilmente correremos por fora do processo. Sim. A minha esposa falava desde o começo: eu sei o que vai acontecer lá no final. Deus já falou comigo É. a respeito da nossa vida, do nosso casamento.
porém, em algumas vezes ela queria divorciar. Sim. Ela foi chorar aos pés do Senhor, Senhor, não está dando mais, não aguento mais, está muito difícil, está muito pesado. Ia conversar depois, por último, com o apóstolo. E essa guerra interna, embora ela tivesse a revelação e entendimento desde a palavra do começo, meu casamento vai dar certo, ela passou por um processo. Sim. E Elias, então ele passou, ele teve que ficar lá no riacho, sendo alimentado por corvo, depois ele foi para a casa da viúva, ele fazia parte da seca. A água não faltou só para os outros. A palavra que você libera, você está debaixo dela. É A guerra que você entra, você está junto nessa guerra. verdade. Você tem que saber que você entra pela guerra. Pastor, eu vou entrar por uma guerra pela minha igreja. Deus me deu uma revelação, um entendimento, uma palavra. Nós vamos remover de lá os cativeiros, vamos remover os espíritos dos sistemas de Jezabel. Deus me deu tudo, do começo ao fim. Beleza, Deus abençoe, te guarde, te dê vitória nisso daí. Só que preste atenção, você está inserida ou inserido no contexto. É verdade. O que vai acontecer de guerra ali sobre a tua igreja, quando esse sistema for confrontado, os estilhaços inevitavelmente virão sobre você. É verdade. Nós temos que ter perder essa inocência, ou essa fragilidade, ou esse tipo de pensamento. Não, eu sou intercessor, eu tenho a revelação, eu tenho a palavra, eu sou intocável, comigo não vai acontecer nada. Não, com você vai acontecer também. Verdade. Mas o problema não está comigo. Quem está cego é a liderança, quem está cego é o marido, quem está cego é a esposa, quem está cego é não sei quem. Mas você faz parte do processo, você está lutando contra o adversário. Você está se colocando na linha de frente. E Elias, então, ele passou pelos problemas da seca. Nós temos que ter essa consciência como intercessor. Raramente você vai ver a pessoa que teve a palavra revelada, o entendimento, para lutar contra aquilo, correr por fora. É verdade. Como foi o caso de José. José já tinha passado a luta dele. Então, quando chega lá, os 7 anos de abundância, depois dos 7 anos de escassez, quando ele é estabelecido como governador do Egito, acabou a guerra dele, nessa área. Ele não sofre as consequências daquilo ali, porque ele já havia passado, ele correu por fora daquilo. Ele governou, ele desfrutou do tempo de abundância, e no tempo de escassez, ele prosperou mais com o Egito do que no tempo da abundância. Porque no tempo da abundância, todo mundo prospera. No tempo da abundância, está fácil para todo mundo. Se você pegar uma semente e jogar nesse chão aqui nesse piso aqui, vai nascer, porque Deus está operando. Agora, no tempo da escassez, só prospera quem tem uma palavra. No tempo da escassez, só prospera quem tem revelação. No tempo da escassez, é só quem teve o entendimento de Deus, guardou em celeiro, agora está todo mundo passando fome, eu tenho comida. Aleluia. Está todo mundo em dificuldade. Para mim está tudo bem, porque eu obedeci a palavra. Sim. Porque você percebe como é difícil no tempo de abundância a gente obedecer as coisas? Porque abundância é abundância, está tudo dando certo. A casa está bem, a igreja está bem, as finanças estão bem. Mas eu estou falando, olha, cuidado, guarda, porque pode ser que a escassez bata a sua porta e você vai ter que ter recurso. E nós falamos, não, isso aqui não vai acabar nunca. Essa abundância não vai acabar nunca. Esse trabalho eu vou sempre ter, eu vou sempre ganhar bem. Eu vou sempre estar bem estabelecido. E às vezes não acontece isso. Sim. Às vezes chega um momento de escassez que, se você tivesse guardado um pouco no tempo da abundância, você teria passado o tempo da escassez tranquilo. O problema é que nós achamos que sempre vai ser abundância. E quando chega um momento, às vezes, da porta se fechar, temos um problema em todas as áreas. Mas José e o Egito, eles conquistaram o povo, o mundo da época, se entregaram como escravos, deram as terras, fizeram tudo por quê? Porque ele tinha guardado, ele tinha uma revelação, ele tinha um entendimento. Então ele prosperou mais na época da escassez do que na época da abundância. Aleluia. Então ele correu por fora, mas esses são casos raros. Nós vamos passar a prova junto. O problema que eu estou passando, quando a minha esposa se levanta para combater, vai ter estilhaço, ela mora na mesma casa, nós estamos juntos, nós temos os mesmos problemas, eu tenho meu problema, e Deus também está tratando com ela. Sim. Porque tinha passividade para tirar do coração dela, tinha idolatria para tirar do coração dela com a minha vida, tinha coisas que Deus estava tratando com ela. Não pense que por você ser o lúcido da situação, você fala, eu estou perfeito, estou em berço esplêndido, e Jesus vai tratar só com a minha esposa. Não. Tem coisa que Deus vai tratar com você. Sim. Existiam problemas seríssimos aqui. Verdade. E depois foram detectados e Deus está trabalhando até agora, na verdade. Ele vai trabalhar até agora na minha vida e vai trabalhar nas nossas vidas para sempre. Aleluia. Então nós temos que entender que nós fazemos parte disso. Mas Elias, ele faz todo esse processo e de repente ele some.
E Acabe, então, ele manda procurar para os países. Quando falam que não está lá, ele faz jurar, não está mesmo. Ele queria matar Elias. Ele queria acabar com Elias, porque Elias trouxe problema financeiro, seca, morte de animais. Ele trouxe um caos para o país. A palavra de Elias, a manifestação do poder de Deus, trouxe um caos. E Acabe, então, se levanta, manda procurar. E, de repente, do nada, Acabe vai para um lado, Obadias para o outro, e Elias se encontra com Obadias e fala assim: fala para Acabe que eu quero falar com ele. Obadias falou: meu senhor, eu não posso fazer isso. Ele vai me matar. Ele está procurando o senhor para tudo quanto é lugar. Quando falam que o senhor não está em tal país, ele faz jurar. Porque se estiver mentindo, ele vai matar. Se eu chegar diante dele e falar que o senhor está aqui, e de repente o Espírito do Senhor te levar para outro lugar, eu vou morrer. O senhor sabe que eu adoro ao Senhor, o senhor sabe que eu sirvo a Deus, o senhor sabe que eu escondi 100 profetas, 50 em cada lugar, e sustentei com pão e água, e Obadias vai dando o currículo dele, desesperado, fala: Elias, pelo amor de Deus, não me peça isso, eu creio que eu tenho plantado diferente disso. Elias falou assim: fica tranquilo, eu te dou a minha palavra, eu vou me encontrar com Acabe. E Obadias então vai anunciar a Acabe: Elias está aí. E Elias vem, e Acabe vem então e fala assim: ô perturbador de Israel, é você que está trazendo toda essa confusão. É assim: eu não sou perturbador de Israel. Perturbador de Israel é você e seu pai. Esse caos que está estabelecido no teu país é culpa da adoração dos demônios que você tem se prostrado. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou aqui para restabelecer a ordem. Eu estou aqui para trazer de volta a manifestação do Deus vivo. Não impute a mim os teus pecados. Não transfira para mim as suas responsabilidades. Você criou isso. Aleluia. Só que essa autoridade, ela tem que ser muito no reino espiritual, porque o cara estava sendo caçado. E de repente ele está na frente do rei. E o rei não anda sozinho. Meu Deus. Era só falar: mata. Num momento de intercessão, nós estamos sendo caçados. Mas vai ter um momento que você vai ter que ficar com o adversário frente a frente. E você não vai morrer. Porque Deus vai te revestir de autoridade. Chega um momento do combate que você vai ter que se apresentar. Por um tempo, Deus te esconde. Você briga de longe. Você está intercedendo, Deus te leva para um lugar, te leva para outro, e o adversário fica te caçando desesperadamente para acabar com a sua vida. Mas você está sendo escondido por Deus. Chega o momento do combate, Deus fala assim: agora se apresente. Agora pode vir. E então Elias vem e fala para Acabe: eu estou aqui. Manda falar para Acabe que eu estou aqui. Mas era adversário, queria matar, queria prender, queria bater, e agora ele está na frente. E ele chega confrontando, e ele chega dando ordem. Ele fala assim: você é um perturbador de Israel, o teu pai é um perturbador de Israel, você trouxe essa desordem, você está perdido, você está entregue a esse sistema de Jezabel, você está corrompido servindo a Baal. Ele situa no reino do Espírito quem Acabe era. Para que Acabe não fosse, depois falar assim: eu sou inocente, eu não sei o que está acontecendo. Você sabe, é você. Deus vai fazer com que nós situemos o nosso adversário, é você. Eu estou combatendo você, eu estou combatendo esse sistema. Eu estou indo contra essa estrutura de raciocínio que se estabeleceu na tua vida. Jesus. E de repente, então, ele começa a dar ordem, fala assim: é o seguinte, ajunta todo o povo de Israel, os profetas de Baal, os profetas de Azerá, leva todo mundo no Carmelo, que hoje nós vamos conversar. Sim. Então, de um perseguidor que estava para morrer, agora há pouco, ele se levanta para dar ordem para o rei. Porque ele está acima. O intercessor, ele está num lugar onde Deus o coloca, e ele tem uma voz ativa que o reino dessa terra não consegue fazer nada. Deus. Porque não tem lógica o que nós vemos. Não tem lógica Elias dando ordem para Acabe, não tem lógica Moisés e Arão na frente de Faraó. Não tem lógica. Verdade. Era só mandar matar os caras, era só 2 pessoas. É verdade, Jesus. Manda matar isso daí, enterra bem longe daqui, que eu não quero nem ver o osso desse negócio, e vamos tocar nossa vida. Os escravos estavam lá, estava tudo no poder deles, mas aí já era Deus que estava movendo o negócio. Sim, aleluia. Na intercessão, você chega a um ponto que você fala assim: mas se sou eu, não, é Deus que está movendo o negócio. Não é mais você. Esqueça você, tira os olhos de você, você não quer dizer nada. Eu não quero dizer nada. Nós, como pessoas, nós, na nossa limitação terrena, os governos que nós vamos enfrentar, se o Senhor não estiver à nossa frente, acabou, nós já perdemos. Verdade. Então, quando Deus te colocar, vai lá agora e fala: pastor, se eu for falar isso para o meu marido, ele me mata. Quando Deus mandar, vai lá e fala. Aleluia.
Pastor, se eu falar isso pro meu pastor, ele me enforca. Quando Deus mandar, vai lá e fala. Aleluia. Porque é Deus que estará te respaldando, é Deus que estará te guardando. Chegou o momento do confronto, não tem mais o que fazer. Acabe, convoca o povo de Israel. Os profetas de Baal e os profetas de Azerá, leva tudo para lá. Os posse-ídolos, são 850 profetas. Nós vamos conversar, nós vamos mostrar aqui, nós vamos ter uma conversa. Então Acabe obedece aquele comando do céu e convoca todo mundo e vai para lá. E Elias então lança o desafio. Ele fala, gente, o desafio é o seguinte: tem os profetas aqui, está sendo estabelecida uma nova cultura, tem uma nova manifestação de Deus. Vocês estão cocheando em dois pensamentos, nós vamos fazer uma coisa aqui. Eu quero trazer uma memória visual para vocês. Eu quero trazer uma memória da manifestação de Deus. Eu quero trazer uma memória auditiva. Eu quero trazer o que vocês não ouviram. Vocês vão trazer uma marca para vocês. Aleluia. Quem for Deus vai responder com fogo. Aleluia. O meu negócio é fogo. Se vocês são tão poderosos, se vocês podem fazer alguma coisa, faça o seguinte: manifestem-se vocês com fogo. Apaga o meu fogo. Vocês podem, traga chuva. Vocês podem, se manifestem para apagar o fogo que está em mim. Aleluia. Chega um momento que você vai ter que se levantar para lançar um desafio. Vocês são Deus. Apague o fogo que está em mim. Vocês são Deus, sufoque a voz do Espírito que habita em mim. Vocês podem alguma coisa, profetas de Baal. Eu estou sozinho aqui. Vocês são 850. Faça parte de vocês. Deus. E aí então eles vão lá, faz todo aquele processo. Façam vocês primeiro. E eles fazem aquele negócio, começam a clamar, começam a pedir para o Deus deles, começam a pedir para o povo. E o povo estava de olho. O povo falava, é boa essa palavra. É boa essa palavra, porque eles estavam confusos. Verdade. O povo queria saber quem era Deus. Na verdade, a boca fala que o coração transborda. O povo precisava ver essa manifestação de Deus ao vivo e a cores, porque eles estavam perdidos. Verdade. Meu Deus. O que o apóstolo Éder tem feito nas nossas vidas é trazer de novo o fundamento que quem é Deus. Aleluia, amada. Nós estamos muitas vezes perdidos, nós ficamos olhando e falamos, cara, mas parece que ali tem Deus também. Tá? Não tem. É uma manifestação mascarada. Sim. É uma manifestação maquiada. Aquilo não é Deus. Então ele precisava romper isso no reino do Espírito. E ele então fala assim: quem for Deus vai responder com fogo. Aleluia. E os profetas começam a fazer tudo aquilo que eles estão fazendo. E clamam por Baal e pedem por fogo. Dá meio-dia. Elias fala assim: grita mais alto. Talvez ele esteja viajando, talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja atendendo alguém, talvez ele esteja muito ocupado. E os caras começam a gritar mais alto, começam a se bater, começam a derramar um sangue, como se aquele sangue pudesse trazer resgate. Meu Deus, sei. Como se aquele sangue, como se o preço que eles estavam pagando para servir o Deus dele pudesse trazer algum resgate. O intercessor lança as sete presenças do sangue de Cristo. Aleluia. O intercessor não confia no seu sangue. Eba. O intercessor não confia no seu próprio entendimento, na vida que está nele. As pessoas derramavam o seu sangue, a vida está no sangue. Eles confiavam, se eu derramar esse sangue, a manifestação de Deus vem. Não, se nós aplicarmos o sangue derramado por Cristo, a manifestação de Deus vem. Aleluia. O intercessor se apropria do sangue derramado por Cristo, porque ele sabe que ali a manifestação de Deus vem, ali o fogo de Deus vem. Quando nós derramamos o sangue de Cristo contra os nossos adversários, nós restabelecemos o poder de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, e tiramos a confusão do meio do povo. Aleluia. Saímos da confusão, estabelecemos de novo. Deus que é Deus é esse aqui. Aleluia. E cessado então todo aquele processo dos profetas de Baal, do poste ídolo, daquelas 850 profetas. Elias falou, acabou? Parou por aí? Beleza, mas por enquanto eles estavam empatados. Não tinha fogo nem lá e nem aqui. Agora chegou a minha vez. Vamos restaurar. Aleluia. Pega as pedras, refaz o altar, porque o altar de Deus estava destruído. Verdade, Deus. Nós precisamos entender que esses lugares que nós estamos entrando, o altar de Deus está destruído. Sim. O altar é de Deus, mas está destruído por causa da presença da idolatria, por causa das contaminações, por causa daquilo que o adversário tem levantado. O que destrói o altar de Deus? Deus. Não está falando que não é um altar de Deus. Vamos reconstruir o altar de Deus. Por quê? A nossa conduta destrói. Nós mexemos de uma forma negativa no altar de Deus. E Elias então manda reconstruir
ele acerta aquilo lá, ele corta o touro, ele coloca no altar, ele manda colocar água na valeta, não sei onde ele arrumou essa água, quem trouxe tanta água, porque não chovia, mas a água apareceu, vieram as águas, ele colocou, e joga água na vala, e joga água no touro, e falou assim, cara, vocês têm que entender o seguinte, o meu Deus, ele trabalha com fogo, mas É, talvez vocês falem assim, estava muito seco, já era depois do meio-dia, a própria pedra consumiu o fogo. Então, eu é, preciso apagar toda a possibilidade de incredulidade, de argumentos que o diabo pode levantar. Assim, ah, não, isso aí foi uma coincidência. A Jesus, pedra uma na outra, aquele fogo, de repente deu sorte. é, Falou, joga água. Bastante água em cima do touro, em cima das pedras, na vala, água Jesus, para não dar chance para o adversário. O que você vai fazer na intercessão? Você vai eliminar as possibilidades do diabo falar assim, não, mas foi por aqui. é, Foi Deus que operou. A intercessão estabelece Deus e pronto. Foi Deus que fez. aleluia, E aí, então, Elias levanta a sua oração diante do Senhor. E ele já sabia que o fogo viria. E ele levanta a sua oração. E de repente, então, o fogo vem. A glória de Deus se manifesta porque Elias sabia o que ia acontecer do começo até o fim. Estava fechada as chuvas, estavam fechada a manifestação do adversário. Não teria como apagar aquele fogo, não aleluia, teria como impedir aquela manifestação do fogo. A intercessão vai chegar a um ponto, se você não desistir, se você não parar, se você não interromper o processo, a intercessão vai chegar um momento que ela vai trazer o fogo, não tem o que fazer. aleluia, Os adversários serão destruídos. A manifestação de Deus virá. Então o fogo vem, consome tudo que está ali, aos olhos do povo de Israel, e o povo então fala: esse é Deus. aleluia, Acendeu-se de novo uma chama agora dentro. O povo estava apagado por dentro, havia só um restinho de esperança, um foguinho assim, mas quando o fogo do altar, quando o fogo vem naquelas pedras, quando o fogo vem naquele tipo de sacrifício e limpa tudo aquilo, acende o fogo dentro do povo de Israel e apaga de uma vez por todas a expectativa dos profetas de Baal. Ali acabou, é ponto final. aleluia, E aí depois nós vamos ver o resto do processo, aonde eles vão ser levados, eles vão ser mortos, e Deus estabelece então aquilo que ele tem que fazer, uma restauração de altar e uma eliminação de toda a contaminação de idolatria e de se prostrar a Baal dentro da casa de Deus. verdade, Jesus, Nós temos que entender que dentro da casa de Deus, nós precisamos se manifestar com o poder de Deus. Entrou a contaminação dentro de mim, eu sou casa de Deus, precisa vir fogo para tirar. é, Deus, Entrou, precisa fogo. Fogo. O que nós precisamos? Da manifestação do fogo de Deus, da restauração do altar, de colocar as pedras em ordem, de colocar a representação das tribos em ordem, de colocar aquilo que Deus tem para fazer em ordem. E o fogo nos trará a purificação necessária para removermos a idolatria, a manifestação das trevas, a manifestação do inferno e estabelecer de novo dentro do povo de Deus. Deus, o Deus que é Deus é o Deus de Elias. aleluia, Só o Senhor é Deus. aleluia, E os profetas serem mortos. aleluia, Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos dê graça para irmos do começo ao fim, sem aleluia, desistir. A vitória já é nossa, desde o começo. Amém? aleluia. Glória a Graças Deus. a Deus, amado. Graças a Deus por essa palavra. Que ela fique muito firme no nosso espírito, no nosso coração. Amados, eu quero agora trazer o altar dos altares aí, que eu achei muito tremendo, que Deus me chamou a atenção, conforme eu estava lendo, né, para preparar aqui. Depois de toda essa manifestação de Elias, Elias fala para Acabe: eu já ouço o barulho de abundante chuva, vai para sua casa. Só que Elias, amados, ele foi fazer um outro altar, o altar, joelhos no chão, cabeça entre os joelhos, prostrado diante do Senhor. E ali, por 7 vezes, ele se prostra, para que a palavra de Deus pudesse cumprir e a chuva viesse. Elias ouviu barulho de abundante chuva, mas ele foi gerar ainda chuva. Já tinha feito altar, já tinha feito os profetas de Baal morrerem diante da presença do enviado, Kizion quer dizer enviado, ou seja, diante do Espírito de Deus, ele executou aquela manifestação daquelas vozes que haviam ali no meio do povo, trazendo uma indefinição, como foi o que o pastor Alexandre falou. O povo estava sem definição, quem é Deus? E a indefinição traz indecisão, essa confusão que foi falada. Isso é propriedade de Jezabel. Ela nos engana a respeito de quem é o Senhor de verdade. Então, o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas para que a gente tenha uma convicção. Lembra quando falou a respeito dos piolhos? É o dedo de Deus.
Elias fez a mesma coisa, porque Baal, uma das características de Baal é ser relâmpago, o Deus de relâmpagos. Então, ele manifesta também, entre aspas, com fogo. Então, havia ali uma guerra de naturezas. Quem pode enviar fogo? Deus falou: se você quiser sair desse lugar. Então, amados, Deus, ele reivindica para si o seu próprio altar. Observe que os elementos que Deus precisa para fazer o milagre, ele mesmo provê. Como o pastor Alexandre falou, onde arrumaram água? Estava todo mundo desesperado por água. Onde arrumar? Deus é responsável por cada um dos elementos que fazem parte da restauração que você e eu, que nós estamos com a responsabilidade de fazer. A restauração, nós nos movimentamos de acordo com aquilo que Deus está provendo para nós. E se há um impossível, às vezes, dentro do seu milagre, como era essa água aqui, pode ter certeza, o próprio Deus vai prover. Então, eu quero falar a respeito dessa humilhação, dessa humildade de Elias. Mesmo já, ele falou logo no começo, na presença do Deus, o qual eu estou, segundo a minha palavra, porque ele havia ouvido. Então, nós precisamos entender, amados, sim, Luciano. A água foi oferecida para reparar o altar, para lavar o altar. Mas a provisão dessa água, onde estaria? Deus providenciou a água. Então, amados, nós precisamos entender, se estamos diante do nosso Deus, nós damos comando. Observe que, como o pastor Alexandre falou, a respeito de o profeta estar numa circunstância de seca, que ele teve que ser sustentado por corvo. E você pode observar que corvo come carne estragada. Que interessante Deus preparar um corvo para trazer carne fresca para eles. Não é interessante isso? Que sobrenatural de Deus para a sua vida e para a minha vida. Às vezes as pessoas das quais você nem imagina que vão trazer uma palavra para você, um alimento saudável para você. Deus vai levantar no meio da tua circunstância e vai fazer aquela palavra saltar dos teus olhos e você vai ser alimentado por aquela palavra. Deus é Deus de sobrenaturais. Vai vendo a sobrenaturalidade de Deus na vida de Elias. Quando Deus preparou um lugar para Elias ficar, aquela mulher não tinha nada a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo. E depois o filho dela morre ainda. Aí Elias surtou. Ele falou: Senhor, para de me perseguir. Eu estou fazendo a tua vontade, a tua palavra. A morte chegou até aqui, a escassez chegou. Eu estava lá no meio do rio. Então, amados, observa que a vida do profeta, o intercessor, não é uma vida, como já foi falado aqui, não é uma vida que a circunstância não te atinge, a circunstância te atinge sim. Não se coloque num lugar de exaltação. Eu não tenho nada para tratar. Tem sim. Uma vez nós fomos lá na cidade de Brodowski, no meio, assim, muito no auge dos nossos problemas, o apóstolo Éder Gregório estava ministrando, e ele falou assim: olha para o seu marido e diz assim: você é exatamente quem eu preciso. E ele deu risada de nós, né? Quem estávamos ouvindo. E eu tive que falar para o meu esposo: você é exatamente quem eu preciso. Por que será? Você sabia que para construir a arca da aliança, lá o tabernáculo, né? Aquela arca, aquele altar que Deus construiu, ele encaixava as madeiras de acácia. E o encaixe, amados, da madeira era assim, né? Um era assim, o outro era assim. Eles tinham que se encaixar aqui. E raspava. Precisava, às vezes, de algum tipo de equipamento para fazer. A madeira ia encaixar uma na outra. É exatamente isso. Às vezes, o seu marido é o encaixe. Ele é a madeira, ele é a humanidade que vai lixar a sua carnalidade para que depois encaixe aquela madeira uma na outra, uma na outra, uma na outra, e depois possa ser revestido pela glória de Deus. Então, é isso que Deus está fazendo com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu ministério. Então, não estribe o teu coração. Quando Deus permite que alguém venha para ser o lugar onde você precisa ser encaixado, porque o Senhor vai fazer isso pelas nossas vidas. Então, voltando ao altar de humilhação de Elias, observe, a palavra fora liberada. Elias viveu todo o processo paralelo que Deus trouxe para ele viver, mas depois de ter feito tudo o que precisava, ele ainda teve que gastar mais um tempo, orando ao Senhor para que a chuva se manifestasse. Ele era o profeta do fogo, mas chegou a hora de trazer a chuva, que vai libertar a nossa vida da escassez. Deus, em determinados momentos, nos fará vivermos no fogo, amados, cheio da autoridade de Deus, mas também existirá um momento em que nós precisaremos clamar pela chuva. Nós sabemos que a chuva vem depois do altar consertado. Eu estou vendo na minha casa, na minha vida, a chuva do Senhor
ser derramada, mas nós tivemos que gastar tempo em humilhação. Eu e meu esposo tivemos que dar a mão e falar, agora nós estamos unidos. Nós tivemos que enfiar a nossa cabeça no meio do nosso joelho e começar a entender, como foi a palavra de Naamã, que Deus deu para o meu esposo, para que ele se submetesse à nova cultura do reino, que Deus precisava trazer a mentalidade dele para ele se submeter àquilo que o apóstolo estava ensinando para ele naquele momento, e ele se submeteu. Então, é um momento. Quando você conseguir que o juízo de Deus se estabeleça e destrua as vozes de Baal dentro da cabeça das pessoas que estão nessa circunstância de prisão, de cegueira espiritual, saiba que ainda existirá o processo de chamar a chuva. Esse é o trabalho da intercessão também. É o trabalho de resgatar, na humildade, na humilhação, na centralidade de Cristo, aquilo que foram os ditames de Jezabel para nos levar para longe do Cristo vivo. A chuva precisa vir, mas é o altar da humilhação precisa ser levantado, amados. A palavra de Deus foi me ensinada a respeito de pedirmos para o Senhor. Eu falei, Senhor, como combatemos esse espírito? O Senhor falou, na humildade, que expulsa a todo tipo de arrogância e orgulho, na auto-humilhação, que expulsa toda auto-exaltação, e na centralidade de Cristo, que expulsa a divindade que o homem quer ter diante de si mesmo. Então, esse foi um tripé que Deus deu para mim há muito tempo atrás. Humildade, humilhação e a centralidade de Cristo. Para que nós estejamos verdadeiramente chamando o fogo de Deus para se manifestar. Como foi falado com muita propriedade, aleluia, por isso. O sangue humano não consegue trazer resgate, ainda que seja derramado. Com tanta perseverança como aqueles homens fizeram. Amém, amados? Agora, em nome de Jesus, eu creio que hoje nós precisamos parar por aqui, já estamos encerrando. Eu teria que entrar num outro tópico, e eu creio que é melhor ficar para amanhã, senão nós vamos ter que interromper. Amém? Então, nós vamos aproveitar esse tempinho que nós temos para pedir fogo. Amém? Você vai pedir fogo de Deus. Você vai falar para Deus. Observe onde você está agora. Você está junto ao riacho de Querite, sendo alimentado por corvo, e comendo ali aquele pão que está sendo trazido, né? Aquele pão, não, aquela carne que está sendo trazida, você está sendo alimentado com a água ali daquele Querite, você já está na casa da viúva, você já está no estágio do filho da viúva ter morrido, você já está falando com Obadias, você já está na frente do rei para falar com a autoridade, diz assim diz o Senhor, não é? Sem nenhum misticismo, mas a palavra pura do Senhor que você e eu conseguimos, porque estamos na presença daquele que ilumina as nossas vidas. Onde você e eu estamos? Entenda que o Deus do fogo, o Deus da ressurreição, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, ele está conosco e ele está dentro de nós. Sim. Amém, amém. Vamos orar pela vida da Marilene, hoje é aniversário dela. Amém. Uma mulher de Deus, glória a Deus. É alguém dando testemunho de você, Marilene. Glória a Deus, aleluia. Como diz a palavra, desculpa, que sejam outros lábios os que te louvam, e tem outros lábios te louvando. Glória a Deus. Em nome de Jesus, amém? Então nós vamos falar com o Pai. Senhor, nós queremos no final dessa jornada dizer, só o Senhor é Deus. E levar aqueles que estão ao nosso redor a declarar isso. Só o Senhor é Deus. Amém? Então, curva a tua cabeça. Gaste um tempo aí com o Espírito Santo de Deus. Fala, Senhor, eu estou na tua presença. Fale comigo. Onde eu estou? Qual é o degrau que eu estou? Eu quero subir essa escada. Ei, alamanda, calanda, achia. Diante de Jacó, no altar que ele fez para ti, apareceu uma escada. Um DNA sendo purificado. E manda, achei. E nessa escada do DNA do Cristo vivo, ressurreto pelo Espírito da ressurreição e vida, o fogo poderoso do Senhor. Nós queremos, ó Rei da Glória, que cada um de nós venhamos a subir, Senhor. Não sabemos, ó Rei da Glória, em qual lugar estamos, Senhor, mas queremos saber, papai. Pela tua misericórdia, estamos no lugar da abundante chuva, meu Deus. Muito obrigada pela minha vida, vida do meu esposo, Senhor, que tu mantivesse, ó Rei da Glória, agora com os olhos abertos diante de ti. E queremos continuar nessa chuva, no rio das águas. Mas, por favor, papai, em nome de Jesus, olha para cada vida que está nesse lugar e opera, pai, de acordo com o estágio espiritual que cada uma delas esteja. E vai dando, Senhor, a provisão. Vai dando, Senhor. Vai liberando, Senhor. E ajuda. Ei, pai, vem, mão do céu. Vem, braço forte. Jocou. Vem, Senhor, e comece a clamar. Vou mandar, suba para cá. Rebaixo, assim como
João, Senhor, lá na ilha de Patmos, viu a Rei da Glória, como diz a tua palavra, cheio em espírito, e havia uma porta diante de mim, e uma voz disse: sobe para cá, em nome de Jesus. Cada uma das vidas que estão neste lugar agora, comece a ouvir a tua voz dizendo: sobe para cá, oh, Rabaxei, e assim como tu pegaste Ezequiel pelos cabelos da cabeça e levaste para realidades espirituais, aquele templo, e começa a levantar o teu povo para ver as realidades de cima do lugar onde as regiões celestiais de glória, porque a tua palavra diz trono de glória é o trono do meu Deus, e ali o santuário do Senhor está. Pai, somos santuários teus, estamos assentados no trono da glória e precisamos ver. Pai querido, mais para frente nós veremos que havia um povo que não entrava no seu conselho, não viram o que os senhores estavam fazendo e liberavam determinadas palavras que não eram a tua palavra, era tudo falácia, mentira, engano, enredo, engodo. Mas hoje, Senhor, tu estás falando, existe um altar que pode ser restaurado. Existe um altar que sai da conduta maligna e entra na conduta daquele que Cristo deixou para nós executarmos na terra. E é nesse altar que nós queremos nos movimentar, porque queremos dizer no final da nossa vida: só o Senhor é Deus. Ou em cada degrau que vamos subindo, como Jacó vindo aquela escada, Senhor, cada degrau que vamos subindo, vamos dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Falta pouquinho, porque eu estou subindo, é de pé em frente. E esse tesouro será derramado por vaso e barro, para que a excelência da glória seja sua, somente sua. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Oh, papai, muito obrigada por cada vida que tem assistido, Senhor, cada vida que está se envolvendo com a movimentação. Oh, rebato, que levantemos o escudo da fé e todo dardo inflamado maligno, toda lança que vem de longe contra o teu povo para atingir o coração, Senhor, os quais procede a saída da vida eterna. Em nome de Jesus, nós te atamos, nós encadeamos e dizemos: cessa a tua atividade, que os escudos de guerra sejam povo, e essa lança chegará no meio do teu povo. Antes estaremos ligados na nossa mente. Viva que o Senhor tem liberado neste lugar. O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Em o nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Em o nome de Jesus Cristo. Para teu louvor, papai. Para a tua honra, para a tua glória. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Nós engrandeceremos o teu nome. Exaltaremos o teu nome. Diante dos deuses e dos poderosos, nós louvamos a ti, somente a ti, Jesus. Muito obrigada. Engrandecemos o teu nome, glorificamos o teu nome. Seja exaltado para sempre o nome dessa glória chamado Cristo vivo, para todo sempre, para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Vamos orar aqui. Pode orar pela irmã Marilene, em nome de Jesus, aniversariante de hoje. Glória a Deus, aleluia. Se nós orarmos, nós precisamos descobrir com o que nós temos identidade. Aleluia. Como nós funcionamos. Elias, ele tinha uma identificação com o fogo. O que era a morte para um, era vida para ele. Aleluia. Noé teve uma identificação com a água. O que foi morte para todo mundo foi vida para ele e para sua casa. Aleluia. Então nós precisamos entender como você funciona. Descubra em Deus como você funciona. O que tem identificação que vai gerar vida para você e morte para o teu adversário. Libera, porque é o mesmo fogo, só que libera. para uns trouxe vida, para outros morte. Era a mesma água, para uns vida, para outros morte. Deus. Então, quando nós trabalhamos com aquilo que nós identificamos, Sim. que é gerado da parte de Deus, Sim. aquilo se torna responsável por nós. Sim. O fogo era responsável por trazer vida para Elias e para o povo de Deus. Aleluia. A água era responsável por trazer vida para Noé e sua casa. Sim. E aqueles animais, a água era responsável. Sim. Deus falou para as águas: cuida deles. Deus então começou a encher e falou assim: ó, tem uma coisa, vocês vão matar tudo, vai destruir tudo, mas tem uma arca, tem 8 pessoas lá dentro, os animais, cuida deles. Deus. Então as águas eram responsáveis pela vida, lógico que debaixo da ordem de Deus. Sim. Entenda o que eu estou falando. Sim. Mas aquela identificação, porque o fogo está debaixo da ordem de Deus. Sim. A água está debaixo da ordem de Deus. Então aquilo que nós nos identificamos, ele traz para nós uma segurança. Isso é debaixo da ordenança do Senhor, fala assim: sim. Cuida dele. Sim. Cuida da casa dele.
cuida do ministério dele. Sim, E isso vai operar a nosso favor. sim, Tem uma Pai. marca de Deus para a tua vida. Descubra Aleluia. essa marca. Aleluia. Amém? Vamos orar pela irmã, então. Pai, em nome de Jesus, eu Aleluia. quero abençoar mais um ano de vida que o Senhor tem concedido a tua serva, Pai, em nome de Jesus, Marilene. Cobre essa mulher com o teu sangue, Sim, meu Pai. Deus. Eu não a conheço, mas o Senhor Sim, a conhece sim, desde quando da fundação do mundo. O Senhor sim, sabe quem ela é. O sim. Senhor sabe os propósitos, os desígnios, os projetos que o Senhor tem sobre a vida dela, que ela talvez nem tenha acessado ainda. Aleluia. Existem coisas, ó Pai amado, liberadas no mundo espiritual para Sim, ela, que ela nem descobriu, que ela se sim, interesse por isso, que ela sim, se interesse em buscar aquilo que o Senhor tem para ela. Qual a tua vontade para esses sim. dias? Qual o Aleluia. teu projeto para ela para o futuro? O que ela precisa descobrir em ti de Sim, nuances, de vertentes, as facetas do Senhor que estão disponíveis para ela no reino espiritual. sim, Então, em papai. nome de Jesus, guarda essa mulher, sua saúde, as Sim, finanças, sua casa, sua sim, família, que ela possa ser uma mulher cheia da tua unção, sim, cheia da papai. tua presença, Sim, cheia da papai. manifestação do teu poder, Sim, que meu ela Deus. ache algo no reino do Espírito que identifique com ela, Sim, meu para que Deus. seja morte para os adversários e Aleluia. vida para ela e para sua casa. Em nome de Em nome Jesus. de Jesus, Aleluia. amém. Deus te abençoe, irmã. Parabéns. Vamos que vamos. Amém. Parabéns, querida. Deus te abençoe. Glória a Shalom, Deus. shalom. Até amanhã. Amanhã daremos como vamos fazer com o prosseguimento do culto, do curso, aliás, da escola. Vai dar tudo certo, eu creio. O Senhor vai nos orientar em todas as coisas. Orem por nós, por favor. Em nome de Jesus, shalom, shalom. Deus abençoe. Amém. Aleluia.